Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui juntos, iniciando mais uma manhã de reflexões acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Estes minutinhos que nós nos reunimos em um só coração e em um só pensamento, rogando que as vibrações de amor e de paz do Mestre Jesus se faça presente aqui entre nós. Estes minutinhos que são minutos muito especiais para todos nós, porque é o momento que a gente vai nutrir a nossa alma, que a gente vai acolher no nosso coração um ensino que levaremos com muito carinho por toda a nossa vida. Então que possamos abrir as portas da nossa alma para que cada um que se encontra aqui neste minuto possa, da forma mais proveitosa para si, acolher o ensino do Evangelho de hoje. Hoje, então, nós vamos convidar a todos para a gente começar a nossa terça-feira lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Este capítulo 5 é um capítulo muito especial. Acredito que ele é o maior capítulo do Evangelho, se não um dos maiores capítulos. E é um capítulo que esclarece muito para todos nós questões sobre as provas, sobre as expiações, sobre os momentos de desafios e difíceis que passamos na nossa vida. Então hoje, lá neste capítulo 5, nós iremos refletir o item 28 dele. Provas voluntárias, o verdadeiro silício. É muito importante a gente frisar aqui que a base da nossa reflexão é o item 28 dessa passagem, porque essa é uma passagem que contém muitos itens. Então nós iremos focar hoje no 28, o qual vai se iniciar aí com uma questão para todos nós, que é a seguinte pergunta: um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Ou seja, essa pergunta aqui, em outras palavras, nos diz assim: nós, de frente para alguém que está sofrendo, está no estado agonizante, será que para poupar ele de um momento tão angustiante, será que nós podemos apressar o fim da vida dele? Será que podemos pôr termo, por fim, à vida do próximo? Essa é uma questão muito importante para a gente conversar, por isso a nossa resposta aqui vai ser um recorte da própria passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos com muito respeito, com muito carinho, ser fiéis aqui às páginas do Evangelho. Mas antes da gente trazer essa resposta sobre essa questão, que é uma resposta que o Evangelho realmente clareia os nossos pensamentos, essa situação aqui que é colocada no nosso Evangelho, ela pode ser vista de várias formas aqui na Terra, pode ocorrer de várias formas aqui. E muitas vezes a gente, vendo o próximo num profundo sofrimento, vamos dar um exemplo aqui, mas existem muitas formas de aparecer essa questão aqui na Terra. Mas um exemplo aqui, às vezes, de um enfermo que se encontra hospitalizado, às vezes já há algum tempo, e ele está ali numa situação angustiante, uma situação assim realmente desesperadora, passando por um sofrimento muito profundo. E às vezes a gente olhando essa situação, no impulso de querer ajudar, de querer cessar o sofrimento dele a todo custo, passa pelo nosso pensamento essa dúvida: será que seria melhor cessar a vida dele, então, abreviar o fim da vida dele para que ele não sofra mais? Será que traria mais alívio para ele, por fim, em tua vida, visto o estado que ele se encontra? Então, muitas vezes, esse é só um exemplo de uma situação que pode ocorrer essa dúvida. E o Evangelho, ele é muito iluminativo nesse momento para nos esclarecer e muito respeitoso em suas palavras. Ele vai nos dizer o seguinte, a nossa passagem: quem, pois, vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Ou seja, aqui ele já começa nos dizendo assim: quem somos nós, na nossa pequenez moral, para dizer qual que é o desígnio de Deus?
qual que é a vontade do nosso amado Pai? E o Evangelho continua. Não pode ele conduzir um homem à borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo retornar a si mesmo e de o conduzir a outros pensamentos? Neste trechinho aqui, é muito comum também, existem muitos exemplos aqui na Terra para a gente rememorar aí quantas vezes alguém está ali no estado agonizante de profundo sofrimento e de repente a pessoa já recobra ali os pensamentos, a consciência, a lucidez, já volta para si. E é nesse momento que é isso que a passagem está nos dizendo. Quem dirá que às vezes o desígnio de Deus é fazer esse irmão chegar até essa bordinha do fosso, para aí Deus o retirá-lo, para conduzir até ele uma nova forma às vezes de enxergar a vida, novos pensamentos para si? É isso que esse trechinho quer nos dizer. E o Evangelho continua. Em qualquer extremo que esteja um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que a sua última hora chegou. Novamente, quem somos nós para dizer que a última hora do nosso irmão chegou? Que aquele é o momento de pôr fim à vida dele? Queridos amigos e amigas, independente da situação, a gente jamais pode pensar em pôr fim à vida do próximo, porque isso é transgredir a lei de Deus. A gente não sabe qual que é a vontade do nosso Pai, principalmente para aquele irmão que está naquela situação, passando por aquele momento que é um momento difícil. Quem sabe? Quem sabe ele pode ter escolhido essa prova para ele, o espírito dele pode ter escolhido essa prova. Quantas vezes a gente vê aí na literatura espírita, nossos irmãozinhos espirituais esclarecendo para nós que o corpo deles estava ali em sofrimento, agonizando, mas eles, o espírito estava liberto, estava livre, não sentiu dor, não sentiu nada. Então, às vezes, é uma prova para a família. É uma expiação para aquela alma que está passando por aquilo. E esse momento, que as provas são momentos difíceis. E esse momento difícil pode ser visto como um difícil aqui na carne, aqui na terra. Mas para o espírito é um degrau para o progresso. Porque muitas vezes pode ter sido ele que solicitou passar por isso. Ele que solicitou passar por essa etapa. E isso é muito importante a gente compreender, porque muitas vezes a nossa visão aqui ela é limitada, a nossa visão aqui é estreita. Se a gente enxerga só o aqui e o agora, aquele sofrimento vai ganhar uma proporção gigantesca. Mas como espíritas, com a fé na vida eterna, a gente tem que confiar muito na vontade de Deus. Muito na vontade do nosso Pai, com a certeza que essa pedrinha que acontece aqui no nosso caminho pode ser um degrau para o nosso espírito, que a prova de hoje, que a dor de hoje, ela é uma etapa de aprendizado para todos nós. E muitas vezes é nesses momentos de dores mais profundas, que a gente permite mesmo, que a gente retira o egoísmo e o orgulho do nosso coração e permite que a voz de Deus fale mais alto dentro de nós. Então muitas vezes a gente precisa ser levado mesmo a esses extremos para a gente se abrir humildemente a Deus, para a gente abrir os olhos da nossa alma e enxergar a vida de uma forma diferente. Enxergar o convite que Jesus faz a todos nós de seguir o caminho da vida eterna. Então, vou ler para nós aqui mais um trechinho do nosso Evangelho, porque essa passagem é uma passagem muito especial. Ele nos diz: o espírita, que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o valor do último pensamento. Abrandai os últimos sofrimentos quanto esteja em vós. Mas guardai-vos de abreviar a vida, não fosse senão de 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Realmente, assim, existem muitas variáveis que se enquadram essa questão, mas se nós todos pensarmos, quem que pode afirmar? Quem que pode afirmar que aquele será o último minuto de vida do próximo? E acreditando que abreviar isso
que cessar a vida dele vai ser um alívio para ele. Novamente, se o espírito dele escolheu essa prova, e se é uma prova para toda a família também, de fé, de esperança, de confiança em Deus. Outra coisa, quantas vezes a gente não vê uma pessoa que está num sofrimento tão profundo aí, agonizando, e de repente, novamente, o Evangelho traz isso, ele devolve toda a consciência e ele retorna a si transformado, mudado. Quem dirá que essa não foi a vontade de Deus? Então nós, na nossa pequenez moral, ainda não conhecemos toda a misericórdia de nosso Pai, toda a misericórdia dele e tudo que ele concede de oportunidade para todos nós. Esse último trechinho que a gente acabou aqui de ler é muito esclarecedor, porque diz assim: o Espírito, ele sabe o que acontece além do túmulo e ele sabe o valor do último pensamento. A gente não sabe, às vezes o corpo, ele tá numa situação X, mas o espírito, às vezes, ele tá liberto, ele tá aguardando aquele tempinho que o corpo ainda precisa ficar aqui. O espírito tá aguardando, às vezes, a visita de alguém, tá aguardando, às vezes, que floresça o arrependimento, às vezes o perdão. São minutos preciosos. São minutos preciosos esses, então a gente jamais tem que passar pela nossa cabeça colocar fim à vida do próximo. Jamais, porque nós não sabemos quais são os desígnios de Deus. Nós não sabemos qual que é a vontade do nosso Pai para essa situação, para aquele irmão. Cabe a cada um de nós ampará-lo, sim, através da prece, da oração. Cabe a cada um de nós trabalhar a esperança, trabalhar a confiança e fazer o que tiver ao nosso alcance. Mas jamais, novamente, isso é uma coisa que o nosso evangelho afirma, jamais pensar em pôr termo à vida do outro, porque isso é algo que é transgredir a lei de Deus, a lei divina. E realmente as provas daqui na Terra, elas são provas difíceis. Essa é uma situação de uma prova que a gente vê que é uma prova delicada, que é uma prova não só para quem está passando, mas para toda a família também, aos companheiros, aos amigos que estão ali perto. Mas que tenhamos esperança, que tenhamos fé, porque a gente vê vários relatos, novamente, vários relatos aí dos nossos irmãozinhos espirituais dizendo para nós que o corpo estava nessa situação. Mas o espírito via tudo, o espírito enxergava quem o visitava, o espírito ouvia, o espírito estava liberto, ele estava vendo toda a situação. Então, isso é muito esperançoso para a família que está passando por esse momento, é muito esperançoso para todos nós. E lembremos sempre de trabalhar a confiança em Deus no nosso coração, trabalhar a fé na vida eterna, a fé na vida futura e pensarmos sempre que somos espíritos eternos. Aqui, às vezes a gente vai passar por dores, por sofrimentos, mas é uma etapa necessária de aprendizado para todos nós. Bom, queridos amigos e amigas, essa é uma passagem delicada, que demanda muito respeito para ser compartilhada. Por isso eu convido a todos, com muito carinho, a lerem essa passagem completa. Há outros trechinhos nela ali, trazendo exemplo para nós, novamente, de que Deus às vezes leva esse coraçãozinho até a borda do fosso para poder depois retirar ele daquele momento, para poder reconduzi-lo à consciência, para às vezes uma mudança, uma transformação interna. São etapas necessárias para todos nós. A dor, queridos amigos e amigas, ela é algo que nos impulsiona a trabalhar a humildade. A dor é algo que nos inspira a se abrir para que Deus fale mais alto dentro de nós. Então, a dor ainda é um grande veículo de progresso para o nosso espírito. Vamos encerrar com Jesus a nossa reflexão de hoje. Encerrar rogando que Jesus abençoe a todas as famílias, a todos os corações que estão passando por uma prova como essa que a nossa passagem traz de exemplo aqui para nós. Que Jesus possa levar o conforto para o coração dessa família, a esperança e a fé de jamais desistir.
Queridos amigos e amigas, obrigado pela paciência, pelo carinho de nos ouvir e acompanhar no dia de hoje. Nós ficamos eternamente gratos. Essa é uma mensagem que foi feita com muito respeito do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Nos encontramos aqui amanhã às 7h30. Que assim seja.